pessoal, eu sou a Ellen Marete, da equipe Multitécnicas. Devido ao enorme sucesso que foi a última aula da bolsa do fio de malha, que foi esta peça que nós fizemos aqui no canal, eu trabalhei na cor preta, que ela está na cor vinho. Nós vamos fazer hoje outra peça, outra bolsa, que será esta daqui. Também foi feita no fio de malha, mas esse fio é diferente. Ele é mais leve e mais regular, e durante a aula eu vou falar mais características a respeito dele. Esta peça você pode encontrar o kit completo no nosso site no www.multitecnicas.com.br. É possível também fazer os pedidos através do nosso canal do WhatsApp no 11 9 8600 2010. E se você tiver qualquer dúvida a respeito disso, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos, isso nos ajuda na divulgação. E inscreva-se também aqui no cantinho no nosso canal para receber as novidades em primeira mão. Para a execução dessa peça, você vai precisar dos seguintes materiais: 2 novelos do fio de malha, o tecido para o forro. Esse tecido pode ser o cetim ou o que nós vamos mandar no kit, que é sempre combinando com a cor do fio de malha. Aqui nós trabalhamos com o fio azul e nós vamos ter 5 cores disponíveis para a execução da peça. Aqui nós estamos com o vinho. Então, o forro, a agulha de crochê que nós utilizamos para a parte do corpo da bolsa e do fundo, eu fiz com agulha de 10 milímetros de crochê, e para a alça do cordão romeno, eu trabalhei com agulha de 8 milímetros. Uma agulha de tapeçaria de ponta grossa, que é para você fazer o acabamento das pontinhas do fio de malha. O fundo, eu coloco um fundo de EVA. Esse EVA, ele é um pouco mais durinho, porém ele é fininho, ele não é grosso. O fechamento da parte superior da bolsa, eu fiz com um fecho imantado. Você precisa daquelas 2 chapinhas, depois eu vou explicar certinho como você faz a parte interna. Um novelo para a execução dos pompons que nós colocamos aqui, aí fica a seu critério, se você quiser colocar ou não, mas esses materiais eles vão no kit. Então, todo esse material é necessário. Durante a aula eu vou explicar também, você precisa apenas de uma cola quente ou do adesivo universal para fixar o forro na parte interna da bolsa, essa base aqui de EVA, e esses são os materiais necessários. No kit, nós não mandamos a agulha de costura com o fio de costura, então você precisa adequar a cor que você escolher. Não vão também as agulhas de crochê, mas em breve nós também teremos todas as agulhas disponíveis no nosso site, mas são as 2 agulhas que você precisa para a execução da peça. E também não vai a cola quente, mas nos demais, esses materiais estarão no kit. E a característica principal do fio que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: esse fio, ele é um fio que ele tem regularidade no corte, então todo fio ele é da mesma espessura do início ao fim. Às vezes o fio de malha nós temos uma irregularidade de largura, ele fica mais grosso ou mais fino, principalmente nas emendas, por ele ser um fio reciclável de fios de malharias industriais. Então, existe esse problema no fio de malha, e aqui você vai trabalhar da mesma maneira que nós utilizamos o fio de malha, ele automaticamente vai ficando fechado, mas você também consegue trabalhar com ele aberto, por isso que ele é muito bacana. Mas a melhor parte que eu particularmente gostei é a questão do peso. Os 2 novelos que nós vamos mandar no kit e também os novelos que vocês poderão encontrar no nosso site, eles têm de 260 gramas cada novelo. E a quantidade de fio é a mesma do fio de malha tradicional. Então, ele é muito mais leve e o rendimento é o mesmo. Por isso que vale a pena. Então, as peças que nós vamos executar, principalmente essa bolsa, quem já comprar o kit vai perceber que a bolsa fica muito mais leve, encorpada da mesma maneira que é a bolsa do fio de malha tradicional. Ela tem a mesma estrutura, porém com muito menos peso, então isso é bem bacana. E agora eu vou explicar como que foi feita a execução. Eu vou mostrar para vocês as medidas que normalmente o pessoal me pergunta. Então aqui a parte do forro, desculpa, o fundo, onde nós temos a base dela e que aqui dentro tem o EVA, você tem aproximadamente 24 centímetros. A parte aqui do corpo, aproximadamente 30 centímetros e meio, 31 centímetros. E de altura, ela tem 17 centímetros. Então, o ponto fantasia é feito circular em toda a peça. E aqui o forro, eu vou explicar para vocês como que nós trabalhamos. Para a execução do início, você vai fazer o ezinho tradicional. Eu estou trabalhando com agulha de 10 milímetros. Então, o ezinho tradicional
9 correntinhas de início. Essas 9 correntinhas, você precisa deixá-las bem soltinhas, para que fique mais fácil de fazer a base. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vejam que eu deixei elas bem abertas e bem soltas. Quando você chegar na correntinha, você faz mais uma, apenas para subida, e introduz a agulha já na primeira correntinha aqui de volta. Agora, você volta trabalhando em todas as correntinhas em ponto baixo. Evitem apertar demais o ponto, porque você vai precisar ir até o final e voltar trabalhando também. Então, em todas as correntinhas, você deve trabalhar um ponto baixo, até chegar nesta primeira. Cheguei no último ponto, na última correntinha, então eu tenho 9 pontos baixos. Nessa última, você introduz na última, novamente, fiz o último, eu vou fazer mais 3 pontos aqui. Faço 1, 2, 3. Reparem que aqui eu tenho aquela ponta inicial. Eu já vou colocar a ponta escondendo automaticamente dentro do ponto baixo. Então, aqui atrás eu vou segurando ela na mesma linha do crochê, para que ela fique escondida e já é uma ponta a menos para esconder durante os arremates da peça. Então, você trabalha deixando ela internamente dentro do ponto baixo. Aqui, nós fizemos essa curva, eu vou voltar trabalhando até o final, na última correntinha, e na última nós temos que novamente fazer mais 3 pontos para formar esta curvatura. Cheguei no último ponto das 9 correntinhas, aqui é aquele início, então você introduz novamente a agulha aqui, como eu já fiz um ponto que eu cheguei do final, vou trabalhar mais um, e já existia um, você tem que totalizar 4 pontos nessa curvatura. Então, quando você faz o último aqui, eu fiz mais 3, eu vou pegar a primeira correntinha, fazer o ponto baixíssimo, e tenho... Ele vai ficar um pouco apertado, então você precisa já com a mão acertando esses pontos, para que ele fique mais certinho e fique perfeito o final. Fiz o ponto baixíssimo, subo com uma correntinha. Agora, nesta curvatura, você vai trabalhar 4 vezes 2 pontos na mesma base, no mesmo ponto de base. Então, eu fiz o primeiro aqui, faço 2 pontos na primeira correntinha, no primeiro ponto baixo que estava já junto, para vocês entenderem. Eu fiz 2 no primeiro. Aqui nós subimos com uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Então, nesses 2 aqui, que serão os 2 últimos finais, nós só vamos trabalhar quando fizer a curvatura até chegar aqui. Então, eu fiz 2, já tenho 1. Quando eu chegar no final, eu vou trabalhar 2 e mais 1 aqui nessa base. Chegando lá, eu vou explicar melhor. Mas para vocês entenderem que neste primeiro trabalha-se 2, mas no próximo já será automaticamente apenas 1. Então, você vai trabalhando de 1 em 1 até chegar aqui na curva, onde você vai fazer mais 4 vezes, 4 pontos de 2 em 2. Cheguei aqui na curvatura, então, nós temos 2 pontos aqui e 2 aqui. Será aquela curva onde fizemos tudo na última correntinha. Agora, você faz igual lá no começo, só que serão sempre 2 pontos. Faço 1, 2 pontos baixos, novamente 2, então, 1, 2, mais uma vez 2, 1, 2. Trabalhei 2, 2, 2, e vou fazer a última vez 2 no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. Então, aqui eu já tenho a curvatura da segunda carreira. Esta base são apenas 3 carreiras de cada lado. Agora eu venho até o final para terminar a curvatura do outro lado. Fiz toda a lateral com ponto baixo, agora de 1 em 1. Agora nós vamos fazer igual nós fizemos do outro lado, 2 pontos em cada ponto de base. 1, 2 e novamente, 1, 2. Como nós fizemos 2 deste lado, aqui nós temos 2 e 2, 4, e aqui eu só tenho uma correntinha, eu preciso fazer mais um
aqui para que acompanhe. Como já está muito apertado, olha, você tem que tomar cuidado na hora de introduzir a agulha aqui para que fique um pouco melhor de puxar. Eu vou fazer mais um ponto de base junto da correntinha e aí sim eu faço o ponto baixíssimo. Agora sim, nós temos 2, 2, 2 e 2, que é para formar esta curva de toda da carreira. Agora, sobe com uma correntinha e faz a mesma coisa. Nós vamos trabalhar por toda a volta, sendo que nas pontas você precisa de 4 pontos baixos, em 4 pontos baixos você vai trabalhar 2, 2, 2. Essa é a segunda carreira, nós vamos fazer mais uma e praticamente terminamos a parte da base. Cheguei no final da terceira carreira, eu já fiz 2 pontos baixos, 2, 2 e aqui aqueles 2 que nós já tínhamos começado no início da carreira. Então, fechei o círculo, essa é a terceira carreira aqui do fundo, faço ponto baixíssimo para fechar. Agora, para fazer o acabamento, porque aqui é a parte de baixo, nós vamos começar a parte da lateral da peça, onde você precisa ter a virada mesmo. Então, você faz uma correntinha de subida, e agora nós vamos pegar sempre na alcinha de trás do ponto que ficou aqui, do ponto baixo. Você vai trabalhar o ponto baixo normalmente, só que sempre pegando na alcinha de trás. E esta carreira não tem aumentos nas laterais, então você trabalha sempre de um em um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, sem fazer os aumentos. Então, conforme você vai fazendo ponto, ele automaticamente vai formando essa lateral, ele vai subir a lateral da bolsa, que é a primeira carreira, a primeira base da parte da lateral. Então, aqui, só para que vocês entendam, eu vou fazer mais 2 pontos. E ele vai formando, aonde nós temos no fundo uma parte onde parece uma alcinha em relevo, é justamente desta carreira, porque aqui é o início de onde nós já estamos fazendo a parte da lateral. Eu tenho um fundo aqui já semi-pronto, que eu quero mostrar para vocês, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ele automaticamente dobra para a parte superior, você vai já tendo essa lateral pronta, que é a base da bolsa. Inclusive, quando você for executar a peça, você pode já colocar a parte do EVA neste estágio da sua peça. Eu já tenho aqui a parte do EVA pronta, então você já encaixa aqui automaticamente dentro do fundo. Então, se você quiser colar agora, você pode. Na verdade, assim, o ideal é colar já quando tiver a próxima carreira, para ficar um pouco mais fácil. Mas é possível já fazer a colagem com a cola quente. Então, você vai passar aqui na base, na parte inferior, você passa, já deixa ela prontinha. Mas você também pode colar essa base depois da bolsa pronta, não importa. O importante é que ela já fique, para que você veja que o fundo vai ficar bem firme e bem durinho. Então, terminada essa parte da base, eu vou refazer aqui só o finalzinho, para que vocês vejam que é bastante simples. Fiz todo o contorno aqui da base do fundo, cheguei no último ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, puxo por dentro, trabalho apenas mais uma correntinha. Vou cortar o fio aqui, eu já havia feito um pré-arremate, mas aqui é bastante simples. Por que eu vou arrematar o fio aqui, sendo que nós vamos trabalhar em carreiras circulares? Poderia continuar daqui? Poderia. Só que uma das peças que eu estava fazendo de amostra, eu já comecei o ponto a partir desta parte. Na bolsa, vocês vão perceber que a bolsa fica praticamente sem costura lateral, sem emenda lateral, porque são fechados em carreiras circulares. Só que quando você faz a partir desta parte aqui, como ela sobe levemente em diagonal, ela aparece um pouquinho, e na lateral ela simplesmente desapareceu. Então, todos os arremates você vai colocar aqui a agulha no fio, desta forma, e agora passa aqui por dentro. Por que a agulha precisa ser bem grossa? Justamente porque eu tenho um fio grosso e é necessário que você passe por dentro aqui do fio de malha, para que ele fique bem perceptível. Então, eu passo aqui por dentro, faço o arremate no próprio ponto baixo, lembrando que
eu falei do EVA, né? Colar o EVA. Primeiro você faz o arremate para depois colar essa parte do EVA, lógico. Senão você vai ficar com dificuldade. Mas eu queria só mostrar esse arremate que algumas pessoas me perguntaram se aparece. Não, você vai... Inclusive aqui, lembrem-se que nós teremos o forro. Então, toda essa parte você não vai enxergar. Mas é só para mostrar que é bem simples de ser feito. E agora, depois que você já fez esta parte do arremate, nós vamos fazer, então, iniciar agora na lateral. Já coloquei o fio na agulha, vou retomar o ponto aqui em qualquer uma das laterais, tanto faz a que você desejar, é só introduzir a agulha. Vejam que já ficou bem viradinho para a parte de dentro, né, a parte onde será a parede da bolsa. Introduz a agulha, não importa, em qualquer um deles você pode começar, faz um ponto baixo. E agora, nós já vamos começar a executar o ponto fantasia. O primeiro ponto baixo que você trabalhou já é o início do ponto fantasia. O próximo será um ponto baixo alongado. Você vai introduzir a agulha na carreira de baixo e puxar o fio. Lembra que eu falei para vocês que esse fio tem uma característica de não ficar enrolado? Isso aqui ajuda bastante nesse ponto, ele vai deixar ainda mais bonito. Você trabalha o ponto baixo alongado. Então, será sempre um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado. Venho no próximo, trabalho o ponto baixo normal. O próximo, um ponto baixo alongado. Então, não é aqui, eu introduzo, puxo e deixo ele um pouco mais soltinho. Então, quanto mais você deixa soltinho esse ponto, mais bonito o ponto baixo alongado vai ficar. Um ponto baixo normal. E agora, não existem aumentos, você vai trabalhar em todas as carreiras normalmente. Então, aqui seria o ponto normal, introduzo na carreira de baixo. E faço. Quando você alongar o ponto, você precisa puxar mesmo com a ponta da agulha e fechar desta maneira. Então, ponto baixo normal e o ponto baixo alongado. Então, o ponto normal seria aqui, o alongado eu introduzo pela frente, puxo. Se puxar demais, você arruma o fio, não tem problema. E fecha o ponto baixo. Então, você vai trabalhar assim por toda a extensão. Um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado. Já estou aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer o ponto baixo normal. E aqui já é a junção do final e início desta carreira. Eu vou trabalhar o ponto baixíssimo para fechar a carreira. Fechar bem aqui. Na próxima carreira que nós trabalharmos, eu vou fazer o alongado aqui por cima, e esse é um dos motivos que a costura também, a junção das carreiras, ela fica imperceptível. Faço uma correntinha de subida, e agora nós vamos fazer novamente toda essa carreira com pontos baixos alongados. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer aqui, nós vamos introduzir a agulha, fazer o ponto baixo. Opa, não, aqui fiz ao contrário. Já tenho um ponto baixo aqui, vou fazer o primeiro ponto alongado dessa parte aqui do início da carreira. Agora sim, ponto baixo. Todo ponto alongado da carreira anterior, você trabalha o ponto baixo em cima. E todo ponto baixo, um ponto alongado. Então, aqui eu já estou no ponto baixo normal, eu vou fazer o alongado. Introduzo a agulha na parte de baixo, puxo. Novamente. Ponto baixo, normal. O segredo para que o ponto fique cada vez mais bonito é a hora que você introduzir aqui, aonde você faz o ponto alongado, não é aqui, eu vou fazer o alongado nesta parte. Quando você introduz a agulha, procure puxar, ó, eu deixo o fio sempre bem soltinho aqui, para que na hora de puxar ele fique fácil, eu puxo. Se ele ficar aberto, ele vai ficar mais bonito ainda, desse jeito. Então, introduzo no ponto alongado da carreira anterior, o ponto baixo normal. No ponto baixo normal, o ponto alongado. Então, é difícil errar, porque você sempre tem a base. Do que você fez alongado, você trabalha o normal. Aonde você fez o normal, vai trabalhar o alongado. Então, aqui você vai trabalhando desta forma, sempre alongado e o ponto normal. Alongado e o ponto normal. Aonde você tem o ponto normal, você trabalha o alongado e assim sucessivamente, agora por toda a extensão do corpo da bolsa. Então, você vai trabalhar em carreiras circulares, naquela altura que nós falamos, que é aproximadamente 17 centímetros. E na bolsa, eu fiz 13 carreiras circulares até chegar na parte superior. Aqui eu já terminei a 6ª carreira, já fiz mais um pedacinho.
Eu vou mostrar agora na bolsa pronta como que nós fizemos esta parte superior. Então, você vai trabalhar 13 carreiras no ponto fantasia, e a gente vai fazer aqui no final, aonde você tem a última carreira, apenas uma carreira de pontos baixíssimos para que fiquem essas duas carreiras de correntinhas aqui aparecendo desta forma, que foi um acabamento que eu escolhi fazer. A lateral, depois eu vou explicar que é apenas nós fazemos com a mão mesmo, com agulha de mão, uma costura aqui nesta parte do lado, onde você automaticamente fecha os lados para que ela tenha esta dobra aqui na lateral. Então, eu vou explicar aqui, eu já cheguei no final da carreira. Basta você fazer o ponto baixíssimo pegando sempre por trás do fiozinho, da correntinha que nós temos na carreira anterior. Então, você vai puxando o ponto baixíssimo automaticamente aqui por dentro, desta forma, e ele vai formando uma correntinha nesta parte superior, desse jeito que eu estou fazendo. Você faz isso na última carreira. Claro, eu estou aqui na 6ª carreira, você vai trabalhar as 13 ou mais carreiras, se você desejar. Eu fiz 13 porque eu achei que era uma altura já bacana, 17 centímetros. E aqui eu estou mostrando para vocês já para poder finalizar o vídeo. Então, nós trabalhamos toda essa extensão até chegar aqui e fechar também com ponto baixíssimo e arrematar. Trabalhei toda a extensão no ponto baixíssimo. Agora eu venho no último ponto baixíssimo, a fazer mais um. Venho no último aqui. Puxo o fio. Corto. E pronto, já terminei a parte superior. Como eu falei, aqui eu já estou fazendo acabamento para que o vídeo a gente já possa explicar, mas você vai trabalhar 13 correntinhas. Claro, se você quiser, por exemplo, uma bolsa pequenininha, uma pochete menor, né, uma carteira, por exemplo, de festa, você poderia até fazer ela a base menor, com menos quantidade de pontos. Você tem ela pequenininha e baixinha, é uma outra possibilidade. Então, quando você terminar essa parte superior, você precisa fazer as alças e o fechamento. Eu já vou explicar um detalhe aqui. Este fio que fica de um dos lados, você pode utilizar já, inclusive, para fazer o fechamento da lateral. Como que é feito isso? Você vai pegar a agulha de ponta redonda, vir aqui nessa parte interna. Como eu tenho um pouco menos quantidade de carreiras, né, nessa parte das laterais, ela aparentemente fica um pouquinho menor. Na bolsa maior, você vai ver que você tem um pouco mais de área aqui. Então, com esse fio, você vai passar por dentro dos pontos aqui de cima e vai fechando esta parte aqui, deixando esse detalhe onde nós temos a lateral. Fecha bem, passando por dentro das correntinhas. Então, este fio, eu aproveitei o próprio fio do arremate. Deste lado aqui, você coloca um fio na agulha e faz a mesma coisa. Eu fechei aproximadamente 2 dedos de cada lado. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, basta arrematar esta parte. E aí, já está pronta a lateral. Agora eu vou explicar, esconde essa pontinha, né, para a parte interna. Agora eu vou explicar a questão das alças, porque você vai primeiro precisar fechar desse jeito. Fechando as duas laterais, você tem exatamente o ponto onde você precisa costurar as alças. Nós fizemos o cordão romeno para a execução das alças, então você vai fazer 2 cordões romenos, costurar nessas duas laterais, nessas duas partes, aí sim nós fazemos a parte do forro. Lembre-se que no começo nós falamos a respeito de já colar o EVA. Por que eu falei isso? Quando eu fiz a minha peça, eu deixei para colar o EVA no final. É possível colar? É. Contudo, você tem essa parte mais fechadinha. Então, fica um pouco mais difícil você introduzir sem sujar de cola a parte interna da peça. É apenas por esse motivo que eu falo para você colar o EVA primeiro. Mas não tem problema nenhum se você deixar para o final. Então, aqui você fez a costura, já está pronta a parte superior. Então, agora nós vamos fazer a parte do cordão romeno. Eu já tenho um cordão romeno aqui que eu já trabalhei. Ele tem 45 centímetros de comprimento. Essa bolsa, eu fiz ela com a alça mais curtinha, que é aquela que ela não fica tão longa.
E lógico que você vai trabalhar o tamanho da alça que você desejar. As pontas, eu sem querer deixei uma ponta aqui um pouco mais curta. Deixem sempre pontas bem longas. Essas pontas longas, elas serão para costurar já a alça na peça. Então, quanto mais longa você tem, mais área de costura você vai ter que ficar bem mais fácil de prender essa alça na bolsa. Você vai trabalhar com agulha de 8 milímetros, então a gente introduz aqui, faz aquele ezinho inicial. Por que precisa ser agulha mais estreita? Menor porque você tem um cordão um pouco mais apertadinho. E como isso, ele suporta o peso da peça e suporta o peso da bolsa, você evita de que a alça ceda. Então, ela sempre vai ficar no tamanho que você trabalhou. O cordão romeno é muito fácil, você vai trabalhar 3 correntinhas, 3 pontos aqui. Fez os 3 pontos, introduz a agulha na segunda correntinha, faz um ponto baixo. Novamente, outro ponto baixo na primeira correntinha. E agora, será repetitivo para todos os pontos. Quando você termina de fazer esses 2 pontos, existem dois fios aqui na lateral. Então, você introduz o primeiro e o segundo. E trabalha um ponto baixo, pegando esses 2 fios. Puxa por dentro e faz o ponto baixo. Novamente, eu giro. Introduzo a agulha naqueles 2 fios da lateral e trabalho ponto baixo. Então, ele é um pouquinho mais apertado propositadamente. Se você quiser uma alça mais folgada, você até pode trabalhar com a agulha mais grossa, mas ele não vai ficar durinho. Eu prefiro ele mais durinho. Inclusive, para introduzir a agulha aqui na lateral, ele é bem apertado, mas isso é proposital para que você tenha o cordão mais firme. Então, sempre será assim, repetitivo, até que você atinja o tamanho desejado. Então, você sempre vai pegando nessa lateral e trabalhando o ponto baixo. E ele vai formando uma espécie de uma argolinha nessa lateral. Quando você introduz a agulha aqui, então você pega 1, 2, você pode até alongar um pouquinho mais aqui o ponto para facilitar, e daí fecha. Ele vai formando uma espécie de uma argolinha na lateral, aqui dá para enxergar até melhor, olha, ele forma essas argolinhas. Então, você vai trabalhar até o final, arrematar com a ponta grossa, com a agulha de ponta grossa. Coloca aqui na agulha de tapeçaria. O que eu gosto de fazer? Antes de pregar a peça ali, eu fiz o arremate, fiz uma correntinha e arrematei. Eu venho por dentro, aqui do cordão romeno, passo de novo o fio, que é para que ele fique bem apertado. Volto. É como se você fizesse mais fixasse melhor este arremate. Pode passar de qualquer forma aqui, mas para que ele fique bem apertado. Agora, eu já vou pegar aqui do lado que eu costurei. Lembre-se que os 2 lados estarão costurados. Então, fica mais fácil, inclusive, de você definir aonde que é a costura. Aonde nós temos aqui aquela parte da correntinha, você introduz a agulha e vai costurar normalmente, como uma alça tradicional. Passa aqui por dentro. E aí, essa ponta que eu falei várias vezes, deixem uma ponta mais longa, é por isso que ela é importante, porque você passa lá dentro e passa de volta aqui na alça. E aí, você vai apertando para que ela fique bem perfeita a costura. Volta aqui por dentro. Então, várias vezes você vai fazendo esse trabalho, passando por dentro do crochê e deixando a costura bem perfeita. E você vai fazer isso nas 2 laterais, prendendo a outra ponta também aqui. Então, do mesmo jeito que nós prendemos de um lado, você vai prender do outro. E desse jeito que eu estou fazendo, ela não vai ficar embutida, ela fica deste jeito, ela vai continuar a parte daqui do crochê. Então, você vai costurar as 2 alças desse jeito, como nós já fizemos. E agora eu só vou explicar a finalização do forro e a bolsa já está pronta. Então, aqui nós vamos falar agora sobre o forro. No kit, você já recebe o tecido, porém ele não está costurado, você precisa passar na máquina. Eu nem fiz uma bainha dobrada, porque essa parte vai ficar interna, ela fica costurada dentro da peça. Então, você passa a costura aqui nessa borda, costura as 2 laterais, né, deixando
esta parte para a parte interna. Então, porque aqui será como se fosse um saco mesmo que você introduz na peça para que você coloque dentro da bolsa. Só que depois que você passar a costura, antes disso você precisa fixar o fecho imantado, porque depois fica um pouco mais complicado. Como que você vai fazer isso? Você deve dobrar a peça aqui e marcar exatamente o centro do tecido. Então, ele forma um pequeno vinco. Com aquela chapinha que vem junto no fecho imantado, você deve colocar exatamente no centro. Com uma caneta ou com um lápis, você vem aqui e faz uma marca, que é para você saber aonde você tem que fazer um pequeno corte. Esse corte é muito pequeno mesmo, porque é apenas para que aquela lingueta do botão, ele passe aqui por dentro. Então, você corta aqui, coloca, desculpa, é o contrário. Coloca o botão aqui por dentro. Como o tecido automaticamente também vai rasgar, você tem que colocar com um pouquinho de cuidado. Vai colocar aqui a lingueta e agora é só colocar a chapinha. Colocada a chapinha, basta abrir as duas linguetas e pronto, você já tem um dos lados pronto. Agora, o outro lado, você vai fazer a mesma coisa, mas como que você precisa fazer para que fique certinho? Como eu já coloquei o lado imantado para cá, eu venho aqui e já sei mais ou menos a altura que eu preciso para que fique igual. Eu marco, pego a chapinha novamente, porque ela também tem a lingueta. A chapinha, ela também automaticamente vai grudar na parte inferior. Você vem aqui, marca de novo no tecido. O ímã, ele é um ímã mais forte. Nós colocamos um ímã um pouco mais resistente para que ele feche de verdade a peça e não tenha problema. Então, eu já marquei onde tem a linguetinha. Venho aqui, corto de novo. Esse tecido corta com bastante facilidade, ele é um tecido de forro mesmo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para ele não rasgar. Coloco por baixo. E faço o mesmo processo que nós fizemos do outro lado, eu vou fazer aqui. Então, aqui já posso, inclusive, encaixar, porque desta forma, você tem certeza que ficou certinho na altura dos os dois fechos juntos. Abro a lingueta. E pronto, já tenho o fecho aqui certo nas duas laterais. Então, já está pronto. Agora, basta... Eu vou pegar a peça, como a minha amostra ali, ela vai ficar pequena, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, mesmo que eu já tenha colocado o outro forro. Você vai introduzir desse jeito aqui, o forro. Eu vou abrir agora. Então, o que que eu fiz? Eu introduzo o forro. Aonde você tem a costura, que é a lateral, ela tem que ficar exatamente naquela dobra do crochê. Então, você vai colocar o forro aqui, você prende com um alfinete deste lado e a mesma coisa aonde nós temos a costura e prende com um alfinete deste lado. Então, você já vai ter exatamente o centro. Quando você tiver o centro, você precisa abrir o forro para que ele vá... você vai costurar nas laterais de cada um onde está aqui a parte do forro, com pequenos pontos, agulha de costura. Então, você vai fazendo todo o fechamento, pregando todo o forro aqui nessa parte superior, para que ele fique deste jeito aqui. Então, eu espero que no vídeo vocês estejam vendo o detalhe. E o que precisa tomar um certo cuidado? Aqui onde nós temos os botões, você não pode deixar solto, você precisa deixar fixo na peça. Então, eu fiz uma costura, preguei por toda a volta aqui e na parte do botão, eu passei várias vezes o fio aqui, ele vai franzir um pouquinho, mas justamente para que você tenha onde é a parte do ímã, ele fique firme. Então, você vai puxar para abrir e fechar a peça
ele não vai rasgar o forro, não vai ter perigo de você estragar a parte interna. Então, essa é a ideia, que ele fique bem fechadinho aqui e que você consiga a fixação do botão imantado nessa parte. Então, você vai ficar com o forro desse jeito. Junto no kit, nós fizemos mandamos o novelo. Você pode trabalhar, então, 2 pompons. A quantidade de fio até é suficiente para mais pompons, caso você deseje. Eu fiz eles aqui apenas com um lacinho. Então, você não precisa... Você pode prender os dois e já deixar os fios escondidos aqui dentro da malha, ou pode fazer como eu fiz. Eu apenas amarrei, fiz um laço, deixando as pontas soltas aqui para a parte interna, porque se a pessoa desejar retirar os pompons também é possível. Então, fica a seu critério, fixar ou não estes pompons aqui nessa parte da alça. Terminados os pompons, a peça já está pronta. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido como é feito. É muito simples de trabalhar essa peça. O fio que nós utilizamos, ele é um fio muito mais leve que o fio de malha e bem mais fácil, inclusive, de trabalhar por ser mais leve. A peça, no geral, pronta, ela fica mais leve e por isso que eu gostei do efeito final. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desta peça que nós trabalhamos ou de qualquer outro material, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Todo o kit você pode encontrar no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Se tiver interesse em fazer as compras através do nosso WhatsApp, no 11 9 8600 2010. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo.